Glória a Deus, povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Também mando um abraço ao pessoal que está conectado conosco aí na internet, dando uma boa noite, e que verdadeiramente a paz de Cristo esteja em cada um dos lares. Quero mandar um abraço especial lá para o pessoal de Rio Claro, em São Paulo, né? O pessoal, tem uma turma também do Paraná, que sempre dá um boa noite, dizendo que está conectado, o pessoal aqui de Itajaí, Balneário Camboriú, né? Pelo menos são esses que dão um oizinho lá no YouTube, dão um oizinho ali no Facebook, então mandando um abraço para esses e também para todos que estão conectados conosco, especialmente você que está presencialmente aqui, que a gente alegra o coração de poder compartilhar dessa comunhão, amém? Abra comigo a palavra de Deus ali no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, aí no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o versículo de número 26. Amém? Diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar ao exército do Deus vivo? Essa é a palavra de Deus para mim e para você, e Ele vai revelar ao meu e ao seu coração, de acordo com a vontade dEle, para que os seus propósitos se cumpram. Então, diga agora a liberdade que você dá para isso acontecer. Meus amados, queria compartilhar com vocês duas frases, não sei quem são os autores, né? Vocês me perdoem, não sei a autoria, mas a frase diz assim: viver bem é resultado de pensar bem. Vou repetir: viver bem é resultado de pensar bem. Quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Sabe o que isso significa, meus queridos? Que tudo o que pensamos influencia na nossa vida, influencia nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa maneira de agir, de falar, na nossa maneira de reagir, na nossa maneira de nos apercebermos e trabalharmos as informações produzidas no ciclo de convivência em que nós estamos, seja em que área for. O ciclo de convivência pode ser dentro da estrutura do lar, convívio familiar, no ambiente de trabalho, no convívio com amigos, seja onde for. Tudo que pensamos produz algo na nossa vida, de maneira favorável, de maneira desfavorável. Então nós precisamos entender que a maneira com que eu me apercebo de circunstâncias, de situações, de momentos em que eu estou vivenciando, seja em que área for da minha vida, física, material, emocional, sentimental, financeira, conjugal, familiar, não importa a área. Todas as informações produzidas nesses meios de convivência, nesses ciclos de informações, vão produzir pensamentos. E esses pensamentos vão me promover ou uma boa qualidade de vida, ou uma vida desestruturada. Por quê? Porque o pensamento
ele vai ativar determinadas coisas dentro de mim. Mas eu quero que você olhe para mim. Eu posso pensar o que eu quiser, mas eu só ativo o que eu decidi. Estão entendendo? Os pensamentos vêm. A gente pode dominar os pensamentos, mas muitas vezes eles vêm rápido, né? Pelas questões da nossa construção da nossa personalidade, né? Do nosso temperamento. Às vezes o pensamento é rápido, mas eu decido o que fazer com ele, porque o poder está em mim. Aquilo que eu decido ativar é o que vai acontecer na minha vida. E aí você pega e faz uma reflexão em cima dessa introdução. Se a minha vida, ela é o resultado daquilo que eu penso, eu estou pensando bem ou eu estou pensando mal? Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Meus queridos, olha aqui. Vou contextualizar para você, vou te botar dentro do contexto do fato que é uma das partes, né, que está na narrativa desse versículo que nós lemos. Diz que Davi era a rapa do tacho da sua família. Era o último dos irmãos. Ele tinha 8, era uma família de 8 irmãos. Ele era a rapa do tacho. E os seus irmãos eram guerreiros. 3 deles estavam no exército de Saul. E diz que nessa época, tendo em vista uma iminência do ataque das tropas do exército filisteu, as tropas de Israel tomaram posição. E diz que eles tomaram posição próximo a uma elevação, a um penhasco de Socó. E as tropas dos filisteus tomaram posição no outro monte. Então Israel estava num pico, os filisteus no outro pico, e havia um vale entre eles. E diz que o exército todo estava em linha de combate, aguardando só uma ordem, para que houvesse então o embate entre as tropas. Mas não vinha essa ordem. Por que não vinha essa ordem? Porque diz que tinha um filisteu da cidade de Gate, chamado Golias, que todos os dias, de manhã, de tarde e ao entardecer, ele descia até o vale, junto com o seu escudeiro, todo paramentado. Diz que Golias tinha aproximadamente 2,90 metros de altura. Pensa num guri grande. E ele vinha com uma senhora de uma armadura, com armas grandes e pesadas. E por causa da estatura de Golias, por causa daquela paramentalha militar que estava presente no seu corpo, e pela voz que ele fazia entoar no vale, o exército de Israel ficava estático, apático, inerte, sem reação. Diz que Golias descia ao vale e do vale fazia ser ouvida a sua voz. E a sua voz gerava afronta contra o exército de Israel. Diz que ele queria pelejar com alguém. Ele dizia: manda um dos teus soldados, só um, para guerrear comigo. Se ele vencer o combate, todos nós, o exército inteiro dos filisteus, será escravo de Israel. Mas se nós vencermos... E esse grito era entoado daquele vale. E diz que aqueles homens de Israel não davam um passo à frente, não tomavam posição.
Davi estava lá cuidando das ovelhas. Seu pai Jessé o chamou e disse: olha, Davi, porque era costume de Jessé pedir para Davi ir lá saber como estava a situação dos seus irmãos no combate. Naquele dia, Jessé chamou Davi e disse: vá lá, pega esses mantimentos. E ele ainda mandou 10 peças de queijo para o cozinheiro lá do exército, para liberar a passagem de forma livre para Davi ficar entre as tropas. E disse: vá lá e vê como estão os teus irmãos. Davi pegou aqueles mantimentos, foi até aquela região, chegou lá, foi no lugar onde ficavam o pessoal da cozinha, vamos dizer assim, entregou os mantimentos lá, disse que era também para os seus irmãos, e aí foi subir a colina e se reunir com os soldados. E quando ele chega lá, ele ouve as afrontas que vêm do vale, ele ouve aquela voz retumbando daquele vale, uma voz de afronta, uma voz de confronto, uma voz de contenda, um grito de guerra ameaçador, saindo da boca de Golias. E aí, diante dessa situação, a exclamação de Davi foi: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Pastor, o que isso tem relação com a questão da introdução de que viver bem é pensar bem? Presta atenção aqui. Aquele exército inteiro, por causa de um homem, estava paralisado, estava inerte, estava se sentindo inseguro, estavam com medo. Mas pastor, não eram tudo guerreiro? Sim, estavam com medo. Pastor, como é que o senhor sabe que eles estavam com medo? É só você lá pegar 1 Samuel capítulo 17, o verso 11 diz assim, ó: ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e temeram muito. Então o clima que estava operando no exército de Israel era um clima de insegurança, era um clima de medo, era uma situação em que, mediante os pensamentos, que aquelas palavras que vinham do vale, como uma informação para a vida deles, fazia eles ficarem paralisados, apáticos, ficavam amarrados na situação, não tomavam atitude, ficaram escravos dessa postura deles. Eles mesmos se escravizaram dessa postura, porque era uma postura que eles tomavam de não reagir, de não tomar uma decisão para mudar aquela situação. Eles vivenciavam a situação, se omitiam de tomar uma decisão. O clima era de instabilidade emocional, havia um abalo emocional na vida deles, e muitos estavam angustiados, travados, e essa situação passou a dominar seus pensamentos. Seus pensamentos ficaram dominados pelas palavras de afronta que vinham do vale, a tal ponto de não haver reação, a tal ponto de ficarem apáticos por dias. Agora olha para mim aqui, sabe quantos dias fazia que Golias descia ao vale
e afrontava as tropas 40 dias. 40 dias ninguém tomou posição alguma. 40 dias ninguém reagiu. 40 dias ninguém ficou incomodado. Porque quando a gente fica incomodado, a gente quer sair da situação. Nem isso. Ou seja, aquela voz produziu um pensamento, mas eles decidiram ativar. Eles decidiram ativar, mediante os seus pensamentos, o medo, a insegurança, o temor, a omissão, a inércia. E isso produziu sentimentos e emoções, angústia, frustração, sentimento de derrota, fragilidade, impotência. Várias coisas borbulhavam emocionalmente, sentimentalmente na vida de cada um daqueles guerreiros. E eu estou falando de guerreiros. E guerreiro é para ir para a luta. Guerreiro é para ir para o combate. Guerreiro é para olhar nos olhos do inimigo e derrotar o inimigo. Guerreiro é para ter fé, força e convicção de que aquilo que ele treinou, aquilo para o qual ele passou por um processo de adestramento, que ele passou a conhecer técnicas, que lhe dão todos os recursos no combate, para ele enfrentar a situação, derrotar a situação e erguer o brado de vitória. Mas eles estavam apáticos, por quê? Porque os pensamentos fizeram com que eles decidissem, mediante aquela voz que produziu os pensamentos, uma inércia. Eles decidiram ativar uma apatia contra o problema, contra a adversidade, contra aquela voz de afronta. Mas Davi não estava contaminado. Davi não estava na mesma sintonia que aqueles guerreiros. Davi chegou com um pensamento diferente. Davi chegou com um pensamento que produzia uma visão diferenciada da situação. Davi chegou com um pensamento no qual ele identificou possibilidades e oportunidades. Aí eu pergunto, a nossa vida é um desafio constante. Nós somos desafiados todos os dias e o tempo todo por vozes que clamam na nossa mente por decisões. Como assim, pastor? A gente enfrenta as vozes produzidas no nosso ambiente de trabalho, as vozes produzidas no nosso ambiente familiar, as vozes produzidas no nosso contexto conjugal, as vozes que o mundo produz. E o mundo tem produzido muitas vozes. Se você pegar aí no contexto geral de todos os meios de comunicação, a exclusão, de alguns meios de comunicações que são feitos por pessoas que são isentas e autônomas, têm autonomia de trazer as notícias de forma correta, sem partidarismo, sem ideologia, mas de uma forma bem real, como realmente é, são poucos, E geralmente são esses que a gente tem que buscar. Porque as vozes produzidas pela mídia é para gerar desgraça, é para gerar pânico, é para gerar medo, é para gerar insegurança, é para gerar temor, é para te fazer ficar apático. O mundo está uma desgraça, o mundo não funciona mais nada no mundo. É assim que as coisas estão gritando do vale para nós. Essas são as vozes que estão vindo do vale. E tem pessoas se permitindo contaminar com essas vozes. Eu estava até lendo uma reportagem, e na reportagem dizia
Agora, eu não estou lembrando bem qual é a proporção, mas se eu não me engano, para cada 5 minutos de notícia ruim que você receber e absorver, você vai ficar 4 horas redemoinhando no teu coração. Estava escrito isso na reportagem, uma revista científica. 5 minutos de notícia ruim produz 4 horas de trabalho emocional, sentimental, para você tratar os pensamentos que você produziu na sua mente e você permitiu ativar na sua vida. Ô pastor, então se eu ficar assistindo um programa de notícia por 20 minutos, eu estou ferrado. Pega essa, cabeção. Pastor, mas isso é um absurdo, meu querido, isso é tudo planejado, isso é orquestrado, isso é feito de propósito, é para gerar pânico. Agora eu queria perguntar o seguinte: quem tem fé era para estar se contaminando dessa maneira? Para e pensa, irmãos. O pastor, é difícil, meu querido. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Vocês lembram qual foi a frase de Jesus? Pastor, é muita frase. Então tá. Só essa. Nos últimos tempos, o justo viverá da fé. Do que nós vamos viver? Da fé. Do que nós vamos se alimentar? Da fé. Do que nós vamos nutrir o nosso coração? Da fé. O que vai fortalecer os nossos pensamentos? A fé. Agora pega essa. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, não vem pelo ouvir das notícias. Amém, irmãos? Ai, pastor, mas eu preciso me informar. Você precisa se informar. Meus queridos, tem gente que fica lendo o relatório da Covid todos os dias. Agora, me diz uma coisa: vai alterar alguma coisa na tua vida os dados? Vai mudar. Tem um texto na Bíblia que diz que nós não temos condição de aumentar um côvado na nossa altura. Diz que se cair um fio de cabelo da cabeça, não tem como eu colocar de volta. Aí nós vamos andar ansioso por quê? A ansiedade gera o quê? O que a ansiedade gera? Medo, insegurança, instabilidade emocional, dor, angústia, sentimento de frustração. É isso que a ansiedade promove. Pastor, então o senhor quer dizer, eu estou dizendo que as vozes do mundo que têm vindo desse vale é para te paralisar, é para nos paralisar. A intenção é essa, mas o que eu decido fazer? Davi chegou diante daquele quadro, diante da voz que vinha do vale, e ele disse: para aí, gente, só um minuto. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe por que Davi pensou assim? Sabe por que Davi pensou assim? Sabe, não? Porque qual eram as informações que Davi absorvia na sua vida? Enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele olhava para o céu e dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz andar por pastos verdejantes, ainda que eu ande por um vale, aonde a sombra da morte opere, não
preciso temer? Porque Deus está comigo. Esses eram os pensamentos de Davi. Davi muitas vezes era pego de surpresa nos seus pensamentos. Teve uma vez que ele disse assim: por que está tão abatida, ó minha alma? O Senhor é o meu Deus. Todo pensamento que vinha na mente dele, ele trabalhava esse pensamento e direcionava de acordo com a fé do seu coração. Essa fé dizia para ele: eu posso porque Deus está comigo. Eu sigo em frente porque Deus vai comigo. Não vai me faltar nada, porque Deus é o meu provedor. Não temerei mal algum, porque Deus, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me livra do mal. Essa é a postura, meus queridos, de quem ouve a palavra. O problema é que a gente dá ouvido para as vozes que vêm do vale, em vez de dar ouvido para a palavra que traz esperança, para a palavra que gera vida, para a palavra que nos dá, sim, condições de seguir em frente, de ter uma vida, ainda que por muitas tribulações, abençoada, ainda que em meio a muitas guerras, tendo paz no coração, porque Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Se você está atribulado, está faltando Jesus no teu coração. Mas pastor, a nova ordem está se estabelecendo. Meu querido, cadê a novidade nisso? Me diz se isso tem alguma novidade. Pastor, como assim? Meu querido, está escrito. Já está escrito há mais de 2000 anos atrás. Jesus já avisou. Mas e aí, pastor, o que eu faço? Faz a outra parte. Jesus disse assim: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Bota os olhos no alvo, Jesus, e lembra do troféu, a tua coroa, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. O mundo e as coisas desse mundo vão passar, a palavra de Deus não vai passar, e ela é imutável. Ninguém pode tirar um ponto, mudar uma vírgula, ou querer transformar uma palavra em outra palavra. Ela é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos, e ela não há de tornar a Deus sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada, e ela está designada para nos dar vitória, para nos fazer guerreiro vencedor, para nos dar força, coragem para avançar, sabendo que nós vamos conquistar. Essa é a postura de um verdadeiro guerreiro, que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, que dá ouvido para a palavra, e não só ouve, mas no seu pensamento tem convicção de que o que Deus diz é verdade. E o mundo vai ter que conspirar para que se cumpra o que ele disse. Mas pastor, se o mundo está caminhando para isso, meu querido, o mundo vai sempre caminhar para a corrupção. O mundo vai passar. O que não vai passar é a palavra. Mas tem uma promessa para mim e para você. Deus diz que nós não vamos passar pelas dores. Antes o nosso Jesus vai nos resgatar, para que nós estejamos com Ele, na mesa farta que Ele tem preparado, para nós ficarmos nas bodas com Ele, usufruindo do bom e do melhor que procede da mesa de Cristo, da festa de Cristo, das bodas de Cristo para mim e para você. Davi chegou e disse: quem é esse incircunciso para falar isso?
O que a gente tem feito com as vozes que têm saído do vale? Como que nós temos retrucado as vozes que têm gritado dos nossos vales? Como assim vales, pastor? Talvez você esteja enfrentando situações que você não está dando conta na sua vida. Isso é algo que está vindo. Uma informação do vale. Mas o que a palavra diz? O que a tua fé diz? Porque Jesus disse: em mim sois mais do que vencedores. Disse: vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiver em vós, tudo que pedirdes crendo, recebereis. Sabe o que isso significa, meus amados? O mundo pode se deteriorar. O mundo pode se deteriorar. Mas a oração que eu fizer para o meu Senhor, a oração que eu fizer intercedendo pela minha família, vai produzir os frutos de justiça, de graça, de amor, de provisão, de prosperidade, de suprimento, de proteção, de livramento, porque foi Ele que fez a promessa. Foi Ele que fez a promessa. Se guardardes a minha palavra, tudo que fizerdes, prosperareis. Essas as palavras que nós temos que lembrar, meu querido. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma enfermidade, meu querido. Deus é o Deus que sara, o Deus que cura. Mas pastor, já orei e Deus não me curou. Então, meu querido, te santifica e aguarda o momento de ir para a glória. Ô pastor, irmãos, pelo amor, irmãos, se tem uma coisa que a gente tem que ter convicção de futuro, é que eu vou morrer. É a única certeza de futuro que eu posso afirmar. Namor, qual é o teu futuro? Eu posso ter vários projetos, eu posso ter vários sonhos, mas a única questão do futuro que eu posso afirmar é que eu vou morrer. Ô pastor, meus queridos, e eu vou dizer para você, vai ser o dia do ápice da minha satisfação em Cristo Jesus. Meu querido, o dia que eu morrer, vai ser tanta alegria no meu coração, não quero nem gente chorando no meu velório, eu quero gente alegre dizendo, ele foi para a glória. Pastor, o senhor é louco. Eu sou louco por Jesus e eu creio no que ele disse. Ainda que morra, viverás. Se eu vivo pela palavra, eu tenho que viver por tudo que a palavra diz. Entenderam? Essa é a minha questão de convicção de fé. Essa é a minha questão de convicção de fé. No início da pandemia, um monte de gente apavorada. Eu fui fazer casamento, fui fazer velório, fui fazer enterro, participei de enterro de pessoa que morreu de Covid, não podia nem tocar no caixão. Irmãos, vocês não têm noção. Sabe quando a gente vê nos filmes aqueles caras com aquela paramentalha toda, aquela roupa, parece um negócio de astronauta, cheio de coisa e luva e não sei o quê? Assim que eles fizeram o traslado do caixão. Não deixavam ninguém chegar perto, fizeram cordão de isolamento. E eu estava lá na frente do caixão, orando pela família, fazendo a minha parte. Mas pastor, e o Covid, meu querido? A gente tem que ter prudência, tem que fazer as coisas com decência e com ordem, mas a minha vida não vai ficar travada por causa de um vírus, e um vírus que a gente nem sabe quando é que vai terminar, e se é que vai terminar. H1N1 terminou? Terminou? H5N5, pastor, de onde é que o senhor tirou isso? É a evolução da H1N1. Você sabia que tem H5N5? Sabia? Pois é, tem, está aí, continua aí.
Alguém acabou com a dengue? Alguém acabou com o chikungunya? Como é que era o nome daquele outro? Um que começava com Z? Nem me lembro o nome. Zika. A Zika terminou? Terminou? Não continua tudo aí? Meu querido, está escrito na palavra: se você pisar em cabeça de serpente ou escorpião, não vai lhe causar dano algum. Se você tomar alguma coisa mortífera, não vai te matar. Se você der ordem para os demônios, eles vão te obedecer. E se você orar por cura, a cura vai acontecer, porque pela fé tudo é possível. Não curou? Então te prepara para ir para a glória, meu querido. E aleluia, glória a Deus. Esse é o caminho de todo cristão. Ir para a glória com Jesus. E para ir para a glória tem que passar pela morte. Como disse Paulo, o morrer é uma alegria para mim. O apóstolo Paulo falou assim, que a morte para ele era uma alegria. Ele disse: eu só não morro porque eu sei que Deus quer que eu contribua com a vida de vocês. Ô pastor, meus queridos, vamos parar de ficar travado, inerte, inseguro, com medo, por causa dos gritos do vale. Poderoso é o nosso Deus. E ele disse: eis que estou convosco, presente, até a consumação dos séculos. Eu não te deixo, não te desamparo, eu te guardo, eu te protejo, eu te livro, diz o Senhor. Te assisto em tuas fraquezas, te fortaleço, te ajudo, te levanto quando você cair, te dou força quando te faltar força. Quando estiver abatido, renovo. Esse é o nosso Deus, meu querido. Esse é o nosso Deus. É esses pensamentos que tem que estar na nossa mente. São essas decisões promovidas por esses pensamentos de fé, de confiança em Deus, de comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus não tem medo. Antes lança fora todo medo. Por quê? Porque conhece o amor de Deus. Porque conhece o amor de Deus. Davi chegou com o pensamento de acordo com as informações que ele tinha guardado no seu coração a respeito do caráter de Deus, da pessoa de Deus, da personalidade de Deus. Ele trabalhou seus pensamentos vendo o que Deus podia fazer contra a voz que vinha do vale. Aquela voz que gritava do vale. Ele chegou com um pensamento diferente de todos aqueles que estavam apáticos, travados, com a sua vida escravizada, fazia 40 dias, escravizada, estava um escravo dos sentimentos, escravo das emoções, escravo do medo, estavam ali, ninguém dava um passo para frente, ninguém voltava para trás, ficavam tudo ali redemoinhando. Eu acredito que tinha até, porque, no meio de uma turma sempre tem aqueles que gostam de plantar o terror. Eu acho que devia chegar um lá e dizer: cara, tu viu o tamanho da raquete daquele cara? Pensa ele ter dado no lado do ouvido. Aí o outro concordino, que também estava com o pensamento travado, dizia: é verdade, eu não vou lá. Eu não vou tomar atitude nenhuma não, porque a raquete é grande. A visão de Davi foi: com uma cabeça enorme daquela eu não erro. Essa foi a visão de Davi. Com um senhor cabeção daquele, com certeza não vou errar. E o interessante é que a frase de Davi
quando ele foi lá, olho com olho no inimigo, foi assim: eu vou contra ti, na força do Senhor dos Exércitos. Você tem marchado em nome de quem? Você tem tomado posição em nome de quem? Da tua fé ou das vozes que vêm do vale? Jesus disse: nesse tempo agora, meus queridos, é tempo de viver da fé. Quem viver da fé vai viver bem, porque vai pensar bem. E quem pensar bem vai produzir coisas boas para a sua vida e para aqueles que fazem parte da sua vida. Porque Davi, quando botou Golias no chão, a nação inteira foi liberta. Pode ler. Quando Davi derrotou Golias, a nação de Israel destravou. Eles desceram no vale e foram contra os filisteus. E disse que até, agora não lembro o nome da cidade que eles avançaram, eles foram derrotando os filisteus. E o inimigo foi sendo abatido. Porque um homem pensou diferente. Porque um homem teve fé. Porque um homem trouxe pensamentos de acordo com a sua comunhão que ele tinha com Deus, com a intimidade que ele tinha com Deus, com o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus, na certeza de que o que Deus falar é real. Davi deu crédito para a voz que gerou a sua fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Toda vez que Deus libera uma palavra para o meu e para o seu coração, é para nós guardar, porque é essa palavra que vai frutificar no dia que eu tiver que pensar bem para viver bem. Fique de pé.